E aí, galera, boa tarde, né? Tudo bem? Então vamos dar início, né, a mais um Existe Prepara, tá bom? Nós já fizemos a aula e agora eu vou estar gravando esse vídeo para vocês, né, especialmente aqueles que por algum motivo não puderam acompanhar e gostariam de ficar atualizados, tá bom? Quero pedir a vocês também, né, que se puderem aí dar um joinha, né, dar um ok aí e se inscreverem no nosso canal, tá bom? Lembre-se que o objetivo maior é poder ajudar vocês nessa preparação para o Enem, tá bom? Então hoje esse Te Prepara vai trazer para vocês conteúdo de análise combinatória, tá bom? Da parte de matemática, tá bom? Então eu sou professor da ICIT Conselho José Brasil Rego e sou professor de Física e Matemática, tá bom? Então hoje eu decidi trazer para vocês essa parte de matemática, espero que vocês gostem, acompanhem, possam aí deixar suas dúvidas, comentários, tá bom? Sempre que possível estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, nosso conteúdo, né, como já falei, é análise combinatória, certo? Então, o que é análise combinatória, né? Ela visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos, né, agrupamentos formados sob certas condições. Então, o principal objetivo da análise combinatória é formar conjuntos, através de elementos e contar, né, esse conjunto. Então, podemos dizer assim, a grosso modo, que a análise combinatória, o objetivo dela é contar, né? Contar probabilidades, contar elementos, contar possibilidades, né, que algo aconteça, tá bom? Então, esse é o estudo, né? Essa é a parte que a análise combinatória se dedica, tá bom? E aí existem algumas formas. A primeira forma que a gente vai ver é o que nós chamamos de contagem direta, né? É a forma mais simples. E é, em pequenos elementos é muito fácil, né? A gente vai poder ver aqui. Então a gente vai poder usar a contagem direta, tá bom? Ela é o suficiente. Mas existem, né, situações em que já não é o suficiente, né? Por exemplo, a numeração de placas, né, de carros em um estado, os números de celulares de uma operadora para um país, por exemplo, para um estado, tá bom? São exemplos, números de CPFs, né, das pessoas, né, normalmente o número de CPF, pelo menos aqui no nosso país, é de 11 dígitos, né? Então, você gerar esses números para que eles não se repitam, tá bom? Requer aí uma boa análise combinatória, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui vocês vão ter o primeiro exemplo que nós temos, bom, um exemplo bem legal. Acho que vocês estão escutando, o carro de som está passando próximo aqui. Espero que não atrapalhe nossa gravação. Se atrapalhar, eu corto e depois edito para a gente ficar melhor, tá certo? Então vamos lá, gente. Exemplo um: uma pessoa tem duas camisas e três calças. De quantas formas, né, essa pessoa vai poder se vestir usando apenas uma camisa e uma calça por vez, né? Liste todas as possibilidades, tá bom? Então, vamos, né, chamar aqui o seguinte, tá bom? Então, essa pessoa tem duas camisas, tá bom? Então, vamos colocar aqui duas camisas. Vamos chamar de camisa um C1 e, desculpa, camisa 2 C2, tá certo? Essa camisa ficou tão feia, né, gente? Deixa eu apagar isso aqui e tentar melhorar aqui essa letra. Isso acontece, né? Então vamos lá. Então, duas, né, camisas. Vou tentar escrever em letras cursivas mesmo. Caso vocês não entendam, eu vou e volto para letras de forma, né? Ficar melhor. Aí vamos chamar a camisa um e a camisa 2, tá bom? C1 e C2, tá certo? Essa mesma pessoa também tem, né, três calças. E lá vai eu escrevendo aqui errado, pessoal. Três calças. Muito bem.
Para não confundir, né? Já que calças e camisas ambas começam com C, vou colocar aqui, tá bom? Calça K1, calça K2 e calça K3, tá certo? E agora a gente vai listar as possibilidades, tá bom, gente? Olha só. Essa pessoa, ela pode escolher, né, a calça 1, tá bom? Então ela vai ter aqui, ó, calça 1. E para essa calça 1, ela vai ter três possibilidades. Ela pode ir de calça 1, desculpa, camisa 1, ela pode ir com a calça 1, com a calça 2 ou com a calça 3, tá certo? Se ela escolher a camisa 2, ela também vai ter três possibilidades de calça. A calça 1, a calça 2 e a calça 3, tá bom? Então aqui a gente formou quais probabilidades, né? A gente tem aqui, ó, C1, K1, certo? A gente tem C2, desculpa, né? Estamos em C1, C1, K2 e aqui, ó, C1, K3, beleza? Da mesma forma aqui, gente, ó, nós vamos ter C2, K1, vamos ter C2, K2 e por último C2, K3, tá certo? Então, ó, contando aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 6 possibilidades, tá bom? 6 possibilidades aí para essa pessoa se vestir, tá bom? Então, essa é uma forma de contagem direta, né? Bem simples, que dá para a gente fazer aí facilmente. Vamos ver o exemplo 2 para a gente ir, né, ampliando o leque de alternativas, né, para usar a análise combinatória. Então vamos lá. Suponha agora que tem outra pessoa com duas camisas, né, dois pares de sapato e três calças. Então veja que aumentou o número de itens, né? Aí aqui, ó, quantos looks, ou seja, quantas formas de se vestir, né, ela pode formar usando apenas uma camisa, apenas um par de sapatos e apenas uma calça de cada vez, tá bom? Então vamos listar aqui os itens que essa pessoa tem, tá bom? Então essa pessoa, ela vai ter duas camisas, está aqui, tá bom? Então vamos colocar duas camisas, certo? Vamos mais uma vez elencar aqui, C1, C2, tá certo? Ela vai ter dois pares de sapato, tá bom? Então, dois sapatos, vamos chamar, né, de S1 e S2, tá bom? E ela também vai ter três calças, né? Vamos usar a mesma conotação, né? A mesma numeração que a gente usou na questão anterior, tá bom? K1, K2 e K3, tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Agora, né, listando aqui as probabilidades, vou até mudar a cor aqui para ficar mais compreensível. Então, ó, essa mesma pessoa, ela vai poder fazer a seguinte escolha. Vai ter a camisa 1, tá certo? Para a camisa 1, ela vai ter, ó, tá certo? O sapato 1 e o sapato 2, tá certo? E aí, ó, quando ela for para o sapato 1, ela vai ter a possibilidade de ter a calça 1, a calça 2 e a calça 3, tá certo? Da mesma forma, ó, se ela escolher o sapato 2, vai ter calça 1, calça 2 e calça 3, tá bom? Aí aqui, ó, ela pode escolher também a calça 2, tá certo? Se ela escolher a calça 2, ela vai ter como opção o sapato 1, tá certo? E o sapato 2. Escolhendo o sapato 1, ela vai ter como opção a calça 1, a calça 2 e a calça 3. Escolhendo o sapato 2, da mesma forma, ela vai ter calça 1, né, calça 2 e calça 3, tá bom? Então temos essas probabilidades. Vamos escrever elas, né?
ele pode ter ó, C1, S1, K1, certo? Pode ser C1, S1, K2, aí pode ser C1, S1, K3, tá certo? E aí vai, né? Nós vamos ter agora, ó, ele pode ter escolhido C1, S2, K1, né? Até chatinho, né, fazer isso aí que você já vem estar agoniado aí, mas tenham paciência que daqui a pouco a gente vai encontrar uma forma, né, e vai entender a importância da análise combinatória para a gente não ter que ficar fazendo isso muitas vezes, tá bom? Mas é preciso que a gente compreenda direitinho a necessidade da análise combinatória. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo isso, vocês vão perceber a necessidade dela, né? Então, aguardem só um pouquinho aí, tá certo? Então, vamos lá. Aí vocês podem ter escolhido a calça 1, o sapato 2, tá certo? Desculpa, camisa 1, sapato 2 e calça 2. Vocês podem ter escolhido camisa 1, sapato 2, desculpa, aqui, e calça 3, tá bom? Então, temos essas opções aqui. Da mesma forma, vamos ter aqui, tá, gente? Olha, ela pode ter escolhido a camisa 2, tá certo? O sapato 1 e a calça 1, tá bom? Da mesma forma, camisa 2, sapato 1, calça 2. Camisa 2, sapato 1, camisa 3, tá bom? Agora ela pode mudar de sapatos, tá bom? Camisa 2, sapato 2, calça 1. Camisa 2, sapato 2, calça 2. Camisa 2, sapato 2 e calça 3. Tá bom? Vamos contar agora as possibilidades que nós vamos ter aqui, ó. Então, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos ter aí, gente, 12 possibilidades, tá bom? Dos looks acontecerem, tá bom? De looks aí que ela pode escolher, tá bom? Então, isso é contagem direta ainda, né? A gente fez as ramificações aí para poder, né, desenhar aquilo que a gente gostaria de entender, né? Formular a questão, mas o objetivo é esse, tá bom? Então, vamos passar agora para o exemplo 3, tá bom? E vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente, e a partir de agora a gente vai conhecendo a análise combinatória, vai simplificar as coisas, tá bom? Não complicar como a gente está acostumado. Então vamos lá. Vamos pensar em dois dados, né, numerados de 1 a 6, tá bom? São aqueles dados cúbicos que a gente usa em jogos de tabuleiro, por exemplo. Esses dados vão ser lançados de uma forma independente, ou seja, né, eles não estão colados, não há uma analogia entre um e outro, tá certo? Eles são independentes. Não há nenhuma forma de colar eles aí e tal, para que caia sempre os mesmos lados. Então, quantas e quais os possíveis resultados obtidos simultaneamente nos dois dados? Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Um dado, tá bom? Vou colocar aqui o primeiro dado. Ele vai ter 6 opções, tá bom? Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5 e por último 6, tá certo? E o segundo dado também, tá bom? Vai replicar o mesmo número de possibilidades, tá bom? Ele pode cair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por último o 6. Então, temos aí os dois dados, tá certo? E aí, gente, o que a gente vai perceber? Cada um dos dados, então nós vamos poder o seguinte, ó, perceber que vai haver uma relação entre eles. Cada número que o dado 1, né, tiver, ele vai ter 6 possibilidades, tá bom? Então podemos ter, por exemplo, o dado 1 caiu 2, o 1, desculpa, e o 2 caiu 1 também. Nós podemos ter o 1 caindo 1 e o 2 o 2, tá bom? E assim, ó, para não alongar a coisa, nós vamos perceber o seguinte, para cada número do primeiro dado, existem 6 possibilidades para o segundo, né? Então, nós vamos ter 6 números no primeiro dado
e vai existir para cada um deles 6 possibilidades do segundo. Isso significa o quê? Que nós vamos ter 6 vezes 6 possibilidades, tá bom? Nós vamos ter 6 vezes 6 possibilidades, que vai nos dar exatamente 36 possibilidades. Vou até colocar, se a gente fizéssemos aí, né, para não ter esse trabalho da gente estar repetindo isso. Então, nós temos no total 36 possibilidades. Tá bom? Então a coisa está ficando mais fácil, né? Mais simples. Vamos ver agora, olha só. Essa questão 4, tá bom? Diz o seguinte, é o exemplo 4. Em certo estado, os números de uma operadora x são formados por 9 dígitos, escolhidos entre os algarismos, de 0 a 9. Sabendo que o primeiro dígito deve ser 9 e que o segundo pode ser 1, 2, 3 ou 4, qual é a quantidade máxima de números telefônicos que essa operadora pode disponibilizar nesse estado? Tá bom? Aqui vocês vão ver uma gama de números, tá bom? Nós podemos ter, por exemplo, 9, né, que é obrigatório, aí 1, aí ter vários outros números, 9, 1, aí 0, 0, 0, 0. Depois 9, 1, aí 1 e o restante 0. 9 e assim vai ser milhões de possibilidades. Então, fazer aquela árvorezinha que a gente fez na primeira questão, né, sair enumerando as possibilidades e tal, está fora de cogitação. A gente passaria, né, longo tempo aí poder fazer isso. Como a gente não dispõe desse tempo, com certeza a gente vai ter que ir, né, mergulhar na análise combinatória para compreender melhor isso, tá bom? Então, por isso eu vou pular da questão 4. A gente vai compreender um conceito agora de análise combinatória super importante e em seguida a gente volta para esse exemplo 4, para resolver ele da melhor forma possível, já utilizando os conceitos da análise combinatória que a gente vai ver agora, tá bom? Então, acompanha aí. Vamos lá. Olha só. Então, nós temos agora, gente, vamos conhecer uma coisa extremamente importante dentro da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, tá bom? O que diz, né, esse princípio fundamental da contagem? O PFC, né, abreviado em alguns livros didáticos. Suponha que você tenha N decisões a tomar. Então, enumeramos aqui as decisões, né? D1, D2, D3, até Dn. E que a decisão D1 pode ser tomada de K1 maneiras. Uma vez tomada D1, né, D2 poderá ser tomada de K2 maneiras. Uma vez tomadas D1 e D2, você poderá tomar D3 de K3 maneiras. E assim por diante, onde a decisão Dn poderá ser tomada de Kn maneiras. Assim, a quantidade de maneiras de se tomar as N decisões simultaneamente é D, tá bom? Então, gente, aqui vai, né, fazendo um resumo, mais uma vez a grosso modo, ou seja, de uma forma não, né, presa à parte científica, à parte conceitual de fato, mas de uma forma assim, bem popular falando, o princípio fundamental da contagem estabelece o seguinte, que a possibilidade total, né, de um conjunto vai ser a multiplicação, vai ser o produto das possibilidades individuais. Então, quando você multiplica as possibilidades individuais, você vai saber qual vai ser a possibilidade do conjunto como um todo, tá bom? Então, isso seria o nosso princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, tá bom? Então, outra coisa importante é que quando nós estamos trabalhando com o princípio multiplicativo, né, o sinal de multiplicação vai estar diretamente relacionado com as possibilidades que se somam da seguinte forma, utilizando a partícula i, tá certo? Ou e, né? Então, por exemplo, eu tomei a decisão 1 de K uma maneiras e a decisão 2 de K duas maneiras e a decisão 3 de K três maneiras, tá certo? Então, eu vou pegar essas decisões, né, essas maneiras que eu fiz na K1, da decisão 1, da decisão 2, da decisão 3 e vou multiplicar, tá bom? Então, a partícula aí vai ser a partícula, vou fazer um izinho mais bonito aqui, né, pessoal, que não está muito ok. Então, pronto. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para esse exemplo 5.
que a gente vai compreender esse princípio fundamental da contagem, e aí a gente vai e volta para o quadro, tá bom? Como eu prometi a vocês. Vamos lá. Uma mulher dispõe de 50 calças, olha só, gente. 100 blusas, que coisa boa, né? E 40 pares de sapatos. De quantos modos ela pode se arrumar usando apenas uma calça, apenas uma blusa e apenas um par de sapatos de cada vez, tá bom? Então, vamos perceber aí. Olha, gente, nós vamos ter três decisões a tomar, né? Uma vez que ela tem três objetos aí, tá bom? Como ela vai ter que usar uma calça, uma blusa e um sapato, a partícula aí, nós vamos utilizar aqui, ó, o sinal de multiplicação, tá certo? E agora vamos perceber o seguinte, então, a gente vai ter a decisão 1, vai ser referente às calças, vai ter a decisão 2, que vai ser referente à blusa, e vai ter a decisão 3, que é referente aos pares de sapatos, tá bom? Então, gente, quantas possibilidades ela tem de calça para a decisão 1? Então, aqui ela tem 50 possibilidades, né? Muitas calças, que bom, né? Para a decisão 2, as blusas, ela tem 100 blusas, gente. Que coisa boa. E a decisão 3, os pares de sapato. Ela tem 40 pares de sapato. Tá bom? Fazendo a multiplicação aqui, ó, forminha simples, geral, que a gente sempre usa para tornar mais rápidas as multiplicações, é o seguinte. Quando você tem números acompanhados de zero, você pode fazer o seguinte, multiplicar os números, né, os algarismos diferentes de zero, e depois só somar a quantidade de zeros de cada número. Aqui você tem o 5, né, aí o 1 e o 4. Então vai fazer 5 vezes 1, 5 vezes 4, 20. Então escreve o 20 lá. Aí coloca, ó, o 5 estava acompanhado de um zero, o 1, dois zeros, e o 40, né, o 4, um zero. Então somou, deu 4 zeros. É só colocar aqui, ó. Tá bom? Então deu 200 mil possibilidades aí, tá bom? Possibilidade de se vestir. Beleza? Feito isso, agora a gente pode voltar para a questão 4, tá bom? Então vamos voltar lá e resolver ela, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido bem o princípio fundamental da contagem. Agora a gente vai aplicar ele mais uma vez, tá bom, gente? Então vamos lá. Em certo estado, os números de uma operadora SIS são formados por 9 dígitos. Então a gente vai formar números com 9 dígitos. Então, 9 decisões a serem tomadas, tá bom? Então, vamos lá. Decisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Como o número é composto, então vai ter que ser um número mais o outro, né? Um número e outro, e outro, e outro. Quando a gente usa a partícula i, nós vamos utilizar o quê? Princípio multiplicativo, né? Ou princípio fundamental do cálculo, a multiplicação. Então vamos lá. Agora, né, vamos ver o seguinte: alguns critérios que ele nos dá aqui. Então, os números são de 0 até 9, tá bom? Então, existem 10 algarismos aqui, tá bom? Sabendo que o primeiro dígito deve ser o 9, tá bom? Então, gente, ó, na decisão 1 que nós vamos tomar, vou inclusive mudar aqui a cor, ficar mais fácil. Nós só temos uma possibilidade, que é o número 9. Então, eu já disse aqui, é o 9 e não pode ser outro. Então, só existe uma possibilidade, tá bom? Aí, vamos lá. E que o segundo pode ser. Aí aqui tem os números, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, a decisão 2 tem que ser os números 1, 2, 3 ou o 4. Tá bom? Então, gente, nós só temos 4 possibilidades aqui para a decisão 2. Tá certo? Não dá mais. Aí vamos continuar. Qual é a quantidade máxima de números telefônicos que essa operadora pode disponibilizar? Desculpem aí, ó, tá, esse operadora, mas é o A, tá certo, gente? Aí foi erro de digitação minha. Pode disponibilizar nesse estado. Então, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Então, nós agora vamos somente reescrever, né, pensando o seguinte, percebendo o seguinte. Nós temos aqui, ó,
para a terceira decisão, 10 números, que vai de 0 a 9. Para a quarta, né, quinta, sexta, sétima, oitava e nona decisão, tá bom? Não há regras agora para os outros números, apenas para os dois primeiros, tá bom? Então, agora a gente vai multiplicar aqui, ó, e saber essas possibilidades, tá bom? Então, 1 vezes 4, nós vamos ter 4 vezes 10, tá bom? Elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Vezes 10 elevado a 7 possibilidades, tá bom? Quem tiver curiosidade aí, né, saber que número dá, é só pegar aqui, tá bom? Baixa um zero aqui, vai ficar 40, vai ficar 6 zeros, né? 10 elevado a 6 aqui é milhão, então nós vamos ter 40 milhões, tá certo? De possibilidades aí, de números que essa operadora pode disponibilizar para esse estado, tá bom? Então, resolvida aí a questão. Agora vamos para outras questões, tá certo? E para a gente continuar exercitando esse princípio fundamental da contagem, claro, o princípio multiplicativo, né? Que são números aí, são sinônimos, né, conceituais. Então vamos lá, gente. Exemplo 6. Com os algarismos 1, 2, 5, 6 e 7, responda. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então vamos lá, né? Olha só. Letra A, tá bom? Nós vamos formar números de 3 algarismos. Então, temos o quê? 3 decisões a serem tomadas. Tá bom? Como os números são de 3 algarismos, então vai ser um mais e outro, né? Então, vai ser princípio multiplicativo. A multiplicação vai aparecer aqui. Vou mudar aqui a cor para ficar destacável, né? E aí, ó, vamos lá. Na primeira decisão, a decisão 1, né? Aqui a decisão 2 e aqui a decisão 3, nós vamos ter quais possibilidades? Né? Nós vamos ter 1, 2, 5, 6 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tá bom? Isso vai acontecer a mesma coisa, ó, na decisão 2, também vai ser 5 possibilidades, e também na decisão 3 vai ser 5 possibilidades. Tá bom? Já que esses são os números que nós temos para formar. Tá certo? Então vai ser 5 vezes 5, 25 vezes 5 dá 125 possibilidades, pessoal. Tá bom? Então, respondida a questão A. Vamos agora para a questão B, tá certo? Então, questão B. Quantos números de 3 algarismos distintos, olha só, distintos, tá certo? Distintos, né? Então agora mudou, tá bom? Precisam ser um diferente do outro. Então prestem atenção, tá bom? Para não errarem na hora de um exame, né? De uma prova aí que vocês possam fazer. Então vamos lá. A decisão, o número de decisões ainda é 3, né? São 3 algarismos, tá certo? Então vai ter a decisão 1, vai ter a decisão 2, vai ter a decisão 3, tá certo? Só que, como tem esse nominho ali distintos, o que vai acontecer, gente? Olha só. Para o primeiro número, você vai ter as 5 possibilidades, né? 1, 2, 5, 6 e 7. Então, você vai colocar aqui 5 possibilidades. Como você já usou uma possibilidade, né, na decisão 1, só sobram agora 4 possibilidades, tá certo? Então, você vai ter 4 possibilidades para a decisão 2. Como você já usou 2 possibilidades, né, na 1 e na 2, você agora só vai ter 3 possibilidades, tá certo? Então, aqui. Portanto, gente, a possibilidade que você tem de formar números de 3 algarismos distintos vai ser igual a 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 que dá 60 possibilidades. Tá certo? Então, vou continuar aqui, acredito que dê ainda para a gente, né, fazer. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar, tá bom? Números pares, tá certo? De 4 algarismos. Então, mudou agora algumas questões aqui. A gente vai ter 4 possibilidades, 4 decisões a tomar, tá certo? Decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4, tá bom? Então, mudou aí esse ponto em relação ao que nós tínhamos até então, tá certo? Então, vamos lá. Além disso, nós vamos ter o seguinte,
ele bota uma restrição aqui, tá bom? Tem que ser par, tá bom? Os números formados teriam que ser par. Nós sabemos que os números, para ser par, eles precisam terminar com números pares. Então, olhando aqui nesses algarismos, ó, par, nós só temos o 2 e o 6. Então, para o último número, para a última decisão nossa, a gente só pode ter 2 ou 6, tá bom? Então, a gente só pode ter duas possibilidades, tá bom? Aí aqui, ó, para os outros, não há restrição. Então, tem 5 possibilidades, 5 possibilidades e 5 possibilidades. Então, isso vai nos dar quem? Olha só, esses 3, né, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, a gente já viu aqui. Então, 125 vezes 2 vai nos dar 250 possibilidades. Beleza? Vamos agora fazer essa letra E. Vou deixar também aqui, nesse cantinho aqui, para não usar outra folha, tá bom? Na letra, desculpa, letra D, né? Não temos letra E, letra D. Quantos números pares, tá bom? Então, ó, continua sendo par, de 4 algarismos, só que agora mudou, é distintos, tá bom? Podemos formar. Então, gente, mais uma vez, ó, vamos ter 4 decisões a serem tomadas, né? Um número de 4 algarismos, tá bom? Nós vamos ter, ó, o último número precisa ser 2 ou 6, tá certo? Então, aqui só vai ter duas possibilidades, tá bom? Deixa eu mudar aqui a cor, né, para ficar melhor. Feito isso, ó, então vamos voltar aqui para o primeiro, tá bom? Aqui, ó, nós vamos poder ter o seguinte: como são algarismos distintos, você já usou um lá no último, tá bom? Então agora você só tem 4 algarismos para utilizar, tá certo? Aí vamos lá. Se você já usou 2 algarismos, você tinha 5, agora você vai ter 3. Se você já usou 3, você vai ter 2. Tá bom, gente? Então, as possibilidades vai ser a soma, a multiplicação agora nesse produto. 4 vezes 3 vai nos dar 12. 12 vezes 2 vai nos dar 24. 24 vezes 2 vai nos dar 48 possibilidades. Certo? Então, resolvido aí essa questão muito boa que dá para a gente exercitar e conhecer bastante aí mais sobre a análise combinatória, né? Principalmente o princípio fundamental da contagem. Espero que vocês estejam acompanhando aí, aguardo dúvidas, sugestões, tá bom? Último exemplo de hoje, um exemplo muito bom, né? Bem legal, bem interessante, que é o seguinte, é o exemplo 7. Uma namorada queria descobrir a senha do Facebook de seu namorado. Ele, né, muito sacana, não disse qual era a senha do seu Facebook, mas deu algumas dicas. Dica 1. A senha, vou mudar aqui a cor da caneta, né, para ficar mais... A senha é formada por 10 caracteres. Vamos ter 10 decisões a serem tomadas, né? Os 5 primeiros caracteres são formados por letras minúsculas. Então, 26 possibilidades, as letras do alfabeto, né? Até colocar aqui 26 possibilidades, aqui nós vamos ter 10, né? 10 decisões, e as 5 primeiras são letras minúsculas, então vai ser 26 letras do alfabeto, tá bom? Os 5 últimos caracteres são algarismos. Então, se são algarismos, nós vamos ter do 0 ao 9. Então, aqui nós temos 10 possibilidades, tá bom? O primeiro caractere é uma vogal. Então, o primeiro caractere é uma vogal. A, E, I, O, U. Então, nós vamos ter 5 possibilidades, tá bom? O último caractere é um algarismo par, tá certo? Então, se é par, nós temos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, temos 5 possibilidades também, tá bom? Então, vamos escrever aqui, tá bom? São 10 caracteres, então são 10 decisões que a gente vai ter que tomar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, vamos estar multiplicando aqui, né? Queremos formar a senha. Então, a senha precisa ter todos esses números. E agora vamos anotar, né, as condições aqui para que isso ocorra, tá bom? O primeiro número, ele diz que o caractere é uma vogal na primeira decisão, então nós temos 5 possibilidades, tá bom? A, E, I, O, U. O último algarismo é um número par, então se é par de 0 a 10, nós temos 5, tá certo? 5 pares, tá certo?
Aí diz o seguinte, ó, os 5 primeiros são formados por letras minúsculas. Então, as letras do alfabeto, né? Alfabeto da língua portuguesa, 26 letras. Então, vamos ter aqui, ó, 26 letras, tá bom? Então, nós já temos aqui as 5 primeiros, tá bom? E ele nos diz que os 5 últimos são por algarismos. Então, nós vamos ter o quê? 10 possibilidades, né? De 0 a 10, de 0 a 9, 10, 10 e 10. Agora vamos fazer aqui, né, quanto vai dar isso, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, vocês podem fazer o seguinte, só colocar em usar a potenciação aqui, tá bom? Então, ó, se vocês olharem, vocês vão ter 5 aqui, 5 aqui, como vai estar multiplicando, isso é 5 ao quadrado, tá bom? Aí agora, vezes 26. 26 você está indo 4 vezes, então 26 é a quarta. Vezes 10 também aparece 4 vezes, ó. 10 a quarta, tá bom? Gente, isso aqui dá um número, né, milhões de vezes. Então, ele muito sacana, quis garantir que apesar dessas dicas, ela nunca vai descobrir qual é a senha dele, né? Ela vai ter que usar algum outro truque aí, porque a análise combinatória está mostrando que vai ser muito difícil ela encontrar essa senha, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanhar, tá certo? Por acompanhar o nosso canal. Essa iniciativa é algo que foi desenvolvido para ajudar vocês, tá bom? Espero que estejam gostando. Sei que tem muito ainda a gente melhorar e vocês podem contribuir, né, comentando, mandando mensagem, tá bom? Tirando dúvidas, enfim, estamos abertos a isso, tá bom? Muito obrigado e, se Deus quiser, nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.